Começa agora a nossa revista de educação Rede Escola. O destaque desta edição é o professor. Vamos entender o que motiva esse profissional e descobrir de onde vem a paixão por ensinar. Eu nasci professora. Desde que eu me entendo por gente, eu era professora, meu pai me chamava de professorinha e as coisas foram indo, eu cheguei aqui assim. Um caso de amor a uma profissão que resiste ao tempo. Nossa equipe conheceu uma professora de francês de 100 anos de idade, ainda nativa, e que sente prazer em dar aulas. A aula tem que ser um prazer. Chegar em cima da pessoa e despejar aquilo que você sabe, isso não é aula, não é? E uma visita ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que este ano completa 200 anos de vida. O magistério é uma das profissões mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais desvalorizadas em nosso país. Tanto que apenas 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor. A falta de reconhecimento e os baixos salários são alguns dos pontos negativos da carreira. Então, por que optar por um caminho tão árduo? A resposta está na sala de aula. Célia e Beatriz dão aulas na Escola Municipal Pedro Ernesto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Professoras do ensino fundamental, elas percorreram caminhos diferentes na escolha da profissão. Célia sempre esteve certa do que iria fazer. Eu nasci professora. Desde que eu me entendo por gente, eu era professora, meu pai me chamava de professorinha e as coisas foram indo, eu cheguei aqui assim, sem escolha. Já Beatriz não queria ser professora. Estudou História, Geografia e Turismo. Trancou as 3 faculdades, mas há 4 anos se formou em Pedagogia. Com 24 anos eu me descobri, realmente amando a profissão e estimulada também pelos professores da minha faculdade, de lutar, porque é uma profissão realmente que é desvalorizada. Não é à toa que isso se reflete na sala de aula. O interesse dos jovens pela carreira de professor na educação básica está diminuindo em todo o mundo. A conclusão é de um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo foi baseado nas respostas de estudantes de 15 anos de idade de 70 países ao questionário do PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Na média, o percentual de alunos interessados pela profissão passou de 5,5% em 2006 para 4,2% em 2015. No Brasil, a queda foi ainda maior. Apenas 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professor. A profissão professor é uma profissão diretamente linkada com o outro, né? Com a questão da humanidade, com o estar trabalhando a alteridade. E nós estamos numa crise da sociedade, uma crise de valores profunda, em que o ser humano vem tentando estar sozinho, esquecendo do coletivo. Então, a profissão professor vem acompanhando essa crise. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico menciona o salário dos professores como um dos principais motivos do desinteresse pela carreira. Se a gente ganhasse melhor, que a gente pudesse se manter com a profissão, não. O professor tem que trabalhar em 2, 3 escolas. Eu tenho amigas que trabalham em 3 escolas, porque são 40 horas, fazem o turno dobrado de manhã e de tarde, e de noite trabalham no PEJA, para poder sustentar a família. Realmente, a profissão professor gera uma série de tristezas e desencantamentos, mas também gera muito encantamento e muita beleza, que é a ressignificação do outro e a formação do ser humano, né? De cada aluno e de cada criança, de cada estudante. Beatriz vibra com os alunos que traz de volta para a escola. Quando o aluno chega para você e diz que, poxa, professora, eu gostei muito da aula, é quando ele começa a participar mais, quando ele começa a vir mais nas aulas, quando você sente que você é importante. Célia já perdeu as contas de quantas cartas carinhosas recebeu da turma de alfabetização. E a criança pequena tem essa coisa, ela é carinhosa, ela é espontânea, ela é verdadeira. Eu me sinto a melhor do mundo. Aqui, ó. Eu sou a melhor professora do mundo. A mais bonita, a mais cheirosa, a mais linda. Ai, tia, seu vestido é lindo. Ai, tia, seu cabelo tá lindo. Eu sou linda.
Quais são as motivações para se tornar professor hoje em dia no Brasil? Essa é a pergunta que eu fiz aos alunos do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ. Eu sempre busquei a questão da disciplina, sempre através das artes marciais no tempo que pratiquei. E com o passar do tempo fui percebendo o poder de transformação da educação. E queria ser esse objeto, esse instrumento que pudesse transformar a realidade social, a realidade das pessoas, né? E a minha própria evolução como ser humano. Quanto mais saber, quanto mais conhecimento, quanto mais adquirir esse conhecimento, é melhor para a formação do ser humano e para a sua formação como um todo. A educação tem o poder de transformar as ideias, transformar as pessoas. Eu acho que eu ainda posso contribuir com a educação, com a melhora da educação, com a melhora da nova sociedade. Por isso que eu quis voltar a estudar e ser professora. Eu descobri que aqui eu senti um despertar para ser professora mesmo. Apesar de não ser nada estimulador, o professor não é muito valorizado. Hoje em dia nós temos quadros de agressão muito latentes e isso desestimula bastante. Mas eu acho que, eu até vivo falando isso com os meus amigos, que todo mundo devia fazer pedagogia ou fazer algo na área da educação, porque isso melhora a gente como ser humano. Chegou um momento na minha vida que eu olhei para trás e não vi uma utopia concluída. Vi simplesmente uma pessoa que estava vivendo para construir e objetivos muito simples que não iam deixar nenhum legado na história. E aí foi onde a educação passou a fazer parte da minha vida para que eu possa deixar, em algum momento, um legado, não só para minha família, mas por todos que, de alguma forma, me ajudar a educar. Nesta semana, o Movimento Todos pela Educação e a Fundação Itaú Social divulgaram uma pesquisa feita pelo IBOP com professores de todo o Brasil. Uma das questões que aparece com muita ênfase na pesquisa é a demanda de 67% dos professores para serem mais ouvidos na formulação de políticas públicas. É uma demanda muito importante. Recentemente, uma pesquisa feita pelos pesquisadores David Cohen, da Universidade de Michigan, e Jal Mehta, da Universidade de Harvard, mostrou, no contexto dos Estados Unidos, que as únicas reformas educacionais, as grandes reformas educacionais que efetivamente deram resultados naquele país, foram aquelas que escutaram os professores na hora de formulação das políticas públicas ou ofereceram a eles soluções para problemas que já eram demandados pelos professores. Isso demonstra que nenhuma formulação de política pública no Brasil ou em qualquer lugar do mundo pode dar certo sem o essencial, ouvir os maiores especialistas em educação no país, que são os professores. Agora a gente vai conhecer uma professora para lá de experiente. A Lídia Veguelan tem pelo menos 80 anos de magistério e de sala de aula. Ela é professora de francês, tem 100 anos de idade e o mais impressionante é que ela continua nativa, firme e forte. Exemplo maravilhoso, né, Ernesto? Muito. Quando a professora Lídia nasceu, em 1918, a Primeira Guerra Mundial ainda nem tinha acabado. A Revolução Russa engatinhava, tinha apenas 1 ano. E aqui no Brasil, Rodrigues Alves se tornava o 8º presidente da República. Nesses 100 anos, muita coisa aconteceu. O mundo mudou bastante, mas a paixão de Lídia por ensinar permaneceu intacta. Vamos ver na reportagem a história dessa mulher e de seu amor por ensinar. 1918, em Minas Gerais, nascia Lídia, filha de uma cantora de ópera francesa com um brasileiro advogado e político. Eu, com 19 anos, terminei o no Colégio Brasil e aí eu comecei a lecionar. Me lembro que minha mãe, que era professora no Colégio Brasil, passou mal e tal, teve um problema de saúde. Eu fui ao Colégio Brasil, conversei com o João Brasil e propus a ele substituir minha mãe enquanto ela estivesse doente. E minha mãe voltou e eu continuei lá. Foram os filhos que afastaram Lídia pela primeira vez das salas de aula. Mas foram eles também que a fizeram retornar quando se desquitou em 1955, algo condenável na época, e teve que batalhar para sustentá-los sem a ajuda do ex-marido. A Aliança Francesa foi a instituição que abriu as portas para uma nova Lídia continuar a ensinar o francês. Aos 41, 42 anos eu ressuscitei. Eu sou outra pessoa, né?
Eu gosto de dar aula, eu gosto de contato com as pessoas. A minha aula é alegre. E mesmo quando eu dava aula às crianças em São Gonçalo, porque eu sou professora do Estado aposentada, eu tinha turmas assim grandes de crianças, né? 11 anos, 12 anos, né? Então a minha aula era uma aula alegre. A gente cantava, né? Os alunos batiam na porta, a gente representava. Mas a vida familiar tirou de novo Lídia do lugar que ela mais gosta de estar. Eu me aposentei e cuidei da minha mãe. Quando ela faleceu, a aliança mandou me chamar. Aí eu voltei, fiz parte do comitê. E uma presidente aqui do comitê disse assim, por que você não cria um clube da leitura, um clube de leitura? Eu brinco que eu esgotei a literatura francesa, porque de 1990 até hoje, quantos livros eu já enfrentei com os alunos. A aula tem que ser um prazer. Chegar em cima da pessoa e despejar aquilo que você sabe, isso não é aula, não é? Eu nunca me senti cansada de dar aula. Mas depois de 80 anos em uma sala de aula, como ela faz para se manter atualizada? Os alunos é que me atualizam, porque eu nunca me preocupei com isso. Eu fiz cursos, né? Leio meu jornal, gosto muito, acompanho a política, né? Eu gosto. Eu sempre gostei muito de votar, eu acho que votar é importante. Se eu não voto, como é que eu vou reclamar, né? Quem não dá o seu voto, a sua opinião, não pode reclamar. Então, nós agora estamos precisando muito desse voto, não? Vocês que são jovens, como escolher quem? E como Lídia resume seu século de vida? Amar os que vêm para bem. O francês diz, a quelque chose malheur est bon. Quer dizer, a dificuldade tem sempre um lado bom, não é? O perfil do leitor brasileiro. De acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Ibope Inteligência para o Instituto ProLivro, houve um crescimento do percentual de leitores no país. Em 2011, esse índice era de 50%. E pulou para 56% em 2015, Ernesto. É uma boa notícia, Eliane. Um bom começo. Verdade. E um detalhe interessante dessa pesquisa é que 67% dos entrevistados disseram não ter tido ninguém que os influenciasse a ler. 33% dos que disseram ter sido incentivados, essa pessoa ou era a mãe ou alguém do sexo feminino. Depois das mulheres, os maiores incentivadores dos leitores foram os professores homens. Nossa equipe foi conhecer um interessante projeto de leitura que atua em escolas desde a educação infantil até o ensino fundamental. O Gente que Lê é um projeto que reúne educadores apaixonados por livros e que, ao longo de 22 anos, já visitou mais de 60 escolas das redes pública e privada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Gente que Lê é um projeto de práticas leitoras que tenta levar para o chão da sala de aula uma série de possibilidades que a leitura propicia e que possa fazer sentido para o leitor, né? Que fuja da tradicional relação que eventualmente, ou menor, classicamente, o professor faz, que é ler um livro e fazer uma avaliação para tirar uma média, uma nota, enfim, ficar nessa relação que, historicamente, a escola sempre perseguiu. Quando entrei na escola, achei legal esse projeto que traz livros para casa e, às vezes, deveres para fazer e depois entrega. Porque eu gosto de ler, eu acho que ele é bem organizado. Para o idealizador do Gente que Lê, na escola, o livro se tornou o objeto utilizado para ensinar normativos da língua portuguesa e da escrita que fazem parte dos componentes curriculares. E o livro não pode servir só para isso. Ele pode servir também para isso, mas a sua prioridade tem que ser com que a leitura, o aluno, o estudante, o leitor se faça pelo sentido que o livro lhe oferece, pela relação que ele vai construir com aquela leitura que lhe cai nas mãos. Dá para se sentir num verdadeiro mundo literário e suas infinitas possibilidades. A escolha do livro também diz muito sobre quem o pegou e sua forma de se expressar no mundo. Uma vez, quando eu li esse livro, eu sonhei com ele.
que eu fui parar numa era dos dinossauros. Encontrar o livro e esse livro ser fonte de alegria, fonte de prazer, fonte de diversão, essa é a maior tarefa para se fazer um leitor. Tentam fazer com que você preste muita atenção no livro para poder fazer atividade. Estamos plantando, estamos colhendo e o resultado tem sido muito positivo com nossos alunos. Eles discutem o que está acontecendo, eles propõem soluções, eles questionam, não de uma forma vazia, mas com conteúdo. E eu acho que esses livros contribuem positivamente para isso. E as atividades do pós-leitura são sempre atividades que criam uma dinâmica muito divertida. As crianças acabam escrevendo muito e muito mais, porque encontram naquela atividade uma atividade divertida, uma brincadeira e não um dever, né? Isso faz toda a diferença. Gente que lê ensina coisas novas. Gente que lê faz o mundo melhor. Gente que lê imagina melhor. Gente que lê é gente feliz. Gente que lê faz a gente ler melhor. Gente que lê estimula o cérebro. Gente que lê fala melhor. Gente que lê é sabedoria. Gente que lê olha pro outro. Gente que lê ouve os outros. Utilizar os meios de comunicação como o rádio e o cinema para melhorar a qualidade da educação no Brasil. O precursor dessa ideia nasceu no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1884. Edgar Roquete Pinto. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pôde ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre. A primeira rádio educativa do país foi criada por ele. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro entrou no ar em 1923. Hoje, a conhecida Rádio MEC. Considerado o pai do rádio no Brasil, Roquete Pinto era formado em medicina, mas teve grande atuação nas áreas de antropologia e educação. Foi professor, pesquisador e escritor. Em 1912, ele participou da Missão Rondon. Da convivência com os povos da floresta, escreveu um clássico da antropologia brasileira. Em 1934, ele fundou mais uma rádio, a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, que depois passou a se chamar Rádio Roquete Pinto. Incansável, também levou o cinema ao ambiente escolar, ao criar e dirigir o Instituto Nacional de Cinema Educativo. No INSE foram produzidos cerca de 300 documentários em curta-metragem, conteúdo que virou material didático nas escolas. Após uma vida dedicada à construção e ao desenvolvimento do país, Roquete Pinto faleceu no dia 18 de outubro de 1954. Mas o seu legado segue até hoje, com a Roquete Pinto Comunicação Educativa, produzindo conteúdo de qualidade para milhões de brasileiros. 2018 marca o bicentenário do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e também é conhecido como Palácio de São Cristóvão, porque antes de abrir as portas para a ciência, abrigou a família real portuguesa. Diversão e aprendizado garantidos em qualquer época do ano. A construção do século XVII guarda conhecimentos preciosos sobre a história e a evolução da humanidade. A Débora Amorim é mediadora do museu e vai nos levar nessa viagem. Vamos lá? Vamos! Logo no saguão, a Débora nos apresenta o Bendegó, meteorito com mais de 5 toneladas encontrado no sertão da Bahia em 1784, bem antes de a família real portuguesa chegar ao Brasil. Chegou aqui no museu em 1888, porque na época era muito difícil transportar ele, né? Ele era muito maior do que é hoje, tanto que se vocês olharem, tem uma parte que é reta, que foi cortada, tanto para transporte quanto para ser estudada e pesquisada. Se vocês tocarem o Bendegó, vocês vão sentir um cheiro muito forte de ferro na mão de vocês. Ferro puro não existe na Terra, então o Bendegó ajudou muitos cientistas a avançarem nas suas pesquisas e também a entender melhor os materiais que existem no espaço. Quem vem ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista deve estar atento à arquitetura.
Quando a família real saiu do Brasil, né, quando a República foi instaurada, eles fizeram de tudo para tentar apagar a história deles dessa casa. As paredes foram pintadas e os móveis foram vendidos. Mas hoje em dia a gente consegue ver pelo museu inteiro pequenos pedaços da pintura original. Na parede, nos tetos, tem sempre um quadradinho tentando mostrar pra gente o que isso aqui foi originalmente. A imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon contribuiu para a coleção de arqueologia clássica do Museu Nacional. Muitas peças ela própria encontrou em escavações na Itália e agora estão na Sala de Culturas do Mediterrâneo. Entre um cômodo e outro, os visitantes passam pelo antigo escritório do imperador Pedro II, que fica bem ao lado da Sala da Imperatriz. O cantinho onde ela mantinha um oratório, hoje abriga múmias do período pré-colombiano. E falando em múmias, no Salão do Antigo Egito, elas são a atração principal. Essa múmia daqui, ela é muito especial. Ela veio de Tebas Ocidental. Nós não sabemos quem ela é, mas conseguimos adivinhar, prever mais ou menos, que ela era uma menina de 16 anos quando foi mumificada. Esse processo de mumificação, ele é diferente dos outros. Cada membro é enfaixado separadamente e, além disso, é possível ver enchimento nos seios e na barriga, para ressaltar que era uma mulher. Legal, né? E também dá para se impressionar com a Sala dos Dinossauros, recém-inaugurada. Reparou nas fantasias espalhadas pelas salas? Elas foram criadas para o desfile da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que em 2018 lembrou os 200 anos do Museu Nacional. A TV Escola saiu vencedora na principal premiação para TVs públicas e culturais da América Latina. O Prêmio TAL, Televisão América Latina, chegou à sua 6ª edição em 2018. Foram inscritas 310 produções de 33 países latino-americanos. Os vencedores foram anunciados em Montevidéu, no Uruguai, durante cerimônia de premiação. E 2 produções da TV Escola foram destaques. Viva a liberdade! Viva! Começou a revolução! Ética e moral. Este o maior legado. Na categoria ficção, o filme 1817, A Revolução Esquecida. O filme homenageia os 200 anos da Revolução Pernambucana, que marcou a história do Brasil como um dos movimentos mais importantes de caráter revolucionário do período colonial. Tezuka Yamazaki dirigiu esta obra para nós. É uma brasileira referência do cinema, premiada em Cannes. Parabéns, Tezuka Yamazaki. Ficou muito agradável você revelar uma história completamente desconhecida do Brasil e tão revolucionária quanto essa Revolução de 1817 de Pernambuco. E na categoria de melhor produção transmídia, a série de animação Chico na Ilha dos Jurubebas chamou a atenção e arrebatou o prêmio. Voltada para a fase da alfabetização, a série mescla atores reais e desenhos animados, além de 13 jogos de entretenimento digital educativos, plataforma pedagógica e documentários. Todos os jogos e episódios podem ser vistos no site ou até mesmo baixados em seus computadores e tablets. O Chico é um programa muito especial porque é um programa transmídia e a gente está vivendo uma fase de migração da plataforma de televisão para computador, para tablets, enfim. É muito legal a gente ganhar esse prêmio. Muito obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje, que teve como destaque o professor. A Rede Escola conheceu educadores que estão começando na profissão e vimos também a paixão de uma professora centenária que ainda hoje dá aulas de francês. Descobrimos por que eles optaram por esta profissão, o que os motiva, as dificuldades e os desafios da carreira. E se você quiser assistir novamente os nossos programas, acesse o site tvescola.org.br. Até a próxima. Beijo. Tchau.